Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje estou aqui para fazer a correção de humanas referente à prova de geografia. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira questão aqui, a questão 47, é uma questão sobre mapas, que o comando vai dizer o seguinte para a gente: os aspectos apresentados no texto indicam que os mapas assumem um papel de... Bom, não vou ler o texto completo, enfim, quem quiser ler o texto, sinta-se à vontade. Estou pressupondo que vocês já leram o texto, né? Mas, basicamente, aqui no texto ele vai falar, né, principalmente sobre aspectos socialmente construídos no mapa, né? Ou seja, de que modo os mapas eles expressam valores sociais na interpretação deles. Ou seja, de algum modo, né, todo mapa ele carrega uma implicação social, uma interpretação sobre a sociedade, né? Uma interpretação paradigmática, vamos dizer assim, talvez até uma ideologia, entre aspas, tá? Não no sentido negativo, claro, mas não necessariamente no caso. E uma das maiores demonstrações disso, né, eu até coloquei as duas imagens aqui, é a forma como, por exemplo, a gente pode expressar um mapa, tá? Existem vários modos de expressar um mapa, por exemplo, o mapa mundi, né? Que refletem diferentes visões sobre o mundo. Por exemplo, um dos mapas mais famosos, né? É essa versão aqui padrão, né? Em que a Europa está no centro do mundo, né? Ou seja, essa aqui é a famosa visão eurocêntrica, né? Ou seja, que dá uma certa magnitude, né? Um certo esplendor para a Europa, né? Ou seja, coloca a Europa no centro do mundo. Agora, a gente tem, por exemplo, esse mesmo mapa mundi aqui, né, representado de uma forma diferente, em que, por exemplo, a América do Sul, as Américas, né, aparecem no centro do planeta. Né? Ou seja, vê-se aqui, né, uma clara diferença assim, de interpretação social entre esses dois mapas. Né? Em uma se entende a Europa ali como centro do mundo, entre aspas, e a outra coloca-se a América. Né? Ou seja, um mapa, na forma como ele se representa, na forma como ele vai fazer a representação disso, ele tem uma implicação sociológica, né? Ele dá uma interpretação da sociedade. Né? Ele coloca, privilegiando sempre, né, algum aspecto, ele sempre coloca algo no centro. Né? Então, por exemplo, esse mapa aqui, de algum modo, ele poderia ser chamado... ele dá um aspecto, né, de centricidade ali para a Europa, né? Para a Europa não, perdão, para a América. Ele coloca a América no centro. Enquanto que esse aqui ele dá um aspecto mais eurocêntrico, ou seja, coloca a Europa no centro. Ou seja, a partir das representações geográficas, né, a partir dos mapas, a gente consegue implicar também representações sociológicas, né? Ou seja, representações sociais sobre, enfim, sobre o centro, né, sobre os paradigmas propriamente sociais. Perfeito? Com base nisso, né, vamos dar uma olhada aqui nos textos. Né? Nos textos não, perdão, nas alternativas. A letra A vai dizer o seguinte: suprimir discursos oficiais. Os aspectos apresentados no texto indicam que os mapas assumem o papel de suprimir discursos oficiais? Não necessariamente, né? Porque como o mapa, né, ele dá essa impressão social, né, ele tem uma interpretação social sobre o paradigma atual, ele sempre vai ter ele pode, inclusive, ser a favor do discurso oficial. Por exemplo, esse mapa aqui, né, ele pode contribuir de algum modo para a interpretação eurocêntrica, por exemplo, ou seja, que é um dos discursos oficiais. Ou seja, a representação sociológica do mapa não necessariamente sempre vai ser contrária ao discurso oficial, né? E por isso a letra A está errada. Letra B, evitar generalizações espaciais. Bom, isso não está sendo dito no texto, tá? O texto não está falando sobre nada sobre generalizações espaciais. Ele está falando sobre interpretações sociológicas, né? Como que os mapas expressam aspectos sociológicos, né? O entendimento sociológico do mundo. Então não tem nada a ver com generalizações espaciais, tá certo? Letra C, conservar proporções territoriais. Não necessariamente, né? A gente tem representações geográficas, algumas que privilegiam a forma e outras que privilegiam essa questão da proporção, né, das áreas. Então, isso vai variar bastante de mapa para mapa, tá? E isso não tem nada a ver com essa questão do socialmente construído, tá certo? Que o texto está falando para a gente. A letra D, que é a nossa resposta correta, né, que é registrar paradigmas específicos, ou seja, o mapa ele tende a expressar uma visão de mundo, uma visão sociológica, tá certo? Ou seja, todo mapa, né, ele expressa uma visão de mundo, uma visão sociológica, né, da coisa. Assim como eu mostrei ali para vocês, né? Um mapa, por exemplo, ele pode colocar a Europa no centro como se ela fosse o grande centro da civilização, enquanto que ela pode colocar, por exemplo, a América. Né? Ou seja, diferentes mapas podem expressar diferentes visões de mundo, né? Diferentes paradigmas específicos, que é o que a letra D está falando para a gente.
A letra E está errada, né? Desfavorecer interesses pragmáticos. Muitas vezes esses interesses no mapa são justamente paradigmáticos, tá certo? Porque, por exemplo, né, tem o que é pragmático, né? Aquilo que tem função, né? Que é utilitário. Ou seja, essa visão de mundo, né, ela pode ser utilitária para a dominação cultural, por exemplo, ou para fazer, enfim, uma certa dominação ideológica, né? Ele não desfavorece interesses pragmáticos, né? Principalmente porque a gente está falando de visões socialmente construídas, tá? Então isso aqui de nenhum modo desfavorece interesses pragmáticos, tá? Perfeito? Então, a nossa resposta é a letra D. Bom, a próxima questão é uma questão muito parecida. Eu notei, aliás, que nesse simulado houve algumas questões muito parecidas com questões que a gente fez no simulado anterior, que eram basicamente as mesmas questões sobre as mesmas matérias, né? Então quem corrigiu o simulado se deu muito bem, porque caíram questões muito semelhantes, especificamente em humanas, no caso, né? Não linguagens, não necessariamente isso aconteceu, mas em humanas, principalmente, houve muita repetição de questões, né? Então eles trataram do mesmo conteúdo, né? Se você tivesse feito as outras questões e corrigido elas, você conseguiria acertar. Por exemplo, essa questão aqui da fonte de energia elétrica, tá? A gente fez uma questão semelhante na última correção. Teve uma questão também de penetração da água, né? Nas cidades e tudo mais, com áreas verdes, que foi exatamente a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, né? Um pouco, muito mais difícil, na verdade, mas do que a outra prova, né? Mas era uma questão sobre o mesmo conteúdo, né? Então, se você tivesse estudado a questão, você conseguiria ter feito elas. Então, quem corrigiu acabou se dando bem, né? E esse aqui é um caso desse tipo de questão, tá? É uma questão que a gente fez na última prova, né? Só que agora que aparece de uma forma diferente, tá? Uma questão sobre sazonalidade de energia, né? Ou seja, como que a energia, ela vai... Sazonalidade, né? Se remete a essa questão sazonal, né? Aquilo que varia com o tempo, né? Então, diferentes estações do ano, né? Diferentes épocas do ano tendem a ter diferentes sazonalidades, né? Isso é a sazonalidade. Quando algo é dividido, quando algo se dá de diferentes formas, em diferentes formas, diferentes tempos ao longo do ano, né? Então, por exemplo, ele está falando aqui da questão da energia elétrica, né? Que a energia elétrica ela pode variar, né, conforme a sazonalidade, ou seja, conforme o tempo vai passando, conforme as diferentes estações do ano, né, conforme as diferenças climáticas e tudo mais, tudo isso vai impactar a geração de energia, tá certo? Justamente por causa das mudanças climáticas, né, decorrente das estações do ano, enfim, tudo mais. Então, a mudança de clima e tudo isso. Ou seja, isso tudo, né, tem muito a ver com aquela questão que a gente fez sobre a diversificação de fontes primárias, tá? Da diversificação da produção de energia. Por quê? Pelo fato de haver essa sazonalidade, né, de haver essa diferença, né, essa variação na produção de energia ao longo do ano, né, por conta das estações, por causa das mudanças climáticas ao longo do ano, é sempre importante por causa disso, né, por causa dessas mudanças climáticas, por causa dessas mudanças sazonais, a gente ter uma forma diversa de produção de energia. Por quê? Tendo isso, né, vou até escrever aqui na diversificação. Tendo essa diversificação das fontes de energia, a gente consegue suprir essa energia mesmo em tempos onde a produção de energia a partir de um determinado recurso, ela é escassa. Então, por exemplo, supondo que em um determinado momento do ano, né, o ar seja muito fraco, né? Então, a gente vai conseguir gerar pouca energia eólica, né, que é a energia decorrente das correntes de ar. Porém, né, se a gente tiver uma fonte primária, sei lá, de água, e nessa época do ano está chovendo muito, a gente vai conseguir suprir aquilo que a gente não tinha com as correntes de ar, né, através da água. Ou seja, se a gente tem vários modos de gerar energia, várias fontes primárias de geração de energia, uma diversificação das fontes de energia, a gente consegue suprir essa energia mesmo na escassez de uma fonte específica. Então, por exemplo, se faltar sol, né, sei lá, o dia está muito nublado, só que chove, eu consigo gerar energia, sei lá, através da energia pluvial, né, da energia decorrente da chuva. Ou seja, diversificação das fontes de energias primárias é importantíssima, né, para a gente lidar com a sazonalidade, ou seja, com essa variação da produção de energia ao longo do ano, certo? Porque ao longo do ano vai mudar as condições climáticas, vai mudar a forma como, por exemplo, chove, quanto chove, né, quanto de vento, tudo isso muda conforme o ano vai passando com as estações do ano, né? Então, com as estações do clima. Então,
É super importante ter uma diversificação de fontes primárias, porque assim a gente consegue, mesmo na ausência de uma certa condição climática, a gente consegue mesmo assim ter energia suficiente para sobreviver, por exemplo, né? Ou energia para abastecer uma cidade, certo? Então, eu tendo várias fontes de energia, eu consigo suprir independentemente dessa sazonalidade, né? Dessa variação climática, das condições climáticas. Portanto, é o que diz para a gente, né, a letra A, né? Diversificação das fontes primárias. A letra B, a oneração de insumos importados, não tem nada a ver, tá? Não se fala em insumos aqui ao longo do texto. Retração do armazenamento hidrelétrico, também não. Porque o comando está pedindo para a gente o seguinte, né? Refere-se a um desafio para o setor energético, cuja mitigação, né? Ou seja, o que é mitigar? É diminuir, né? Ou seja, resolver esse problema. Para diminuir esse problema, o que eu tenho que fazer? Qual que é o problema que o texto está dando para a gente? O problema da sazonalidade, né? Ou seja, a mudança, né, a variação da energia ao longo do tempo por conta da diferença de fatores climáticos ao longo do ano. Ou seja, para resolver isso, basta eu ter uma vasta gama, né, de fontes primárias, porque assim eu consigo suprir a energia, né, independente das condições climáticas. Né, porque diferentes épocas do ano vai ter diferentes condições climáticas, né, que vai favorecer um ou outro aspecto. Sei lá, o ar ou a água, ou seja lá o que for, né. Tudo isso, de algum modo, né, com essas variações, se eu tiver uma vasta gama, né, de fontes primárias, eu vou conseguir suprir, de qualquer modo, a energia, né, independente das condições climáticas. E nada disso tem a ver com retração do armazenamento hidrelétrico. Né? Na verdade, retração do armazenamento hidrelétrico só vai piorar o problema, né? Não vai mitigar o problema. Letra C, burocratização da expansão fotovoltaica. Né? Burocratização dá a entender, né, que é uma coisa que vai ficar mais lenta. Né? Quando se fala burocracia, é algo que tende a ficar mais lento. Então não faz muito sentido para a gente aqui. Né? A gente está querendo algo que resolva o problema. Né? Que resolva o problema da sazonalidade da energia ao longo do tempo. Não essa questão de piorar. A gente não quer piorar o problema, a gente quer resolver o problema. Né? E burocratizar dessa ideia de demorar, né? De ser algo que vai ser mais lento. Né? Então não faz sentido essa letra D também. Desintegração das infraestruturas regionais também não. Né? Isso aqui só vai piorar o problema. Desintegrar, né, geralmente é ruim. O que é integrar? Né? Você conectar diferentes regiões, né? Infraestruturas. Ou seja, quanto mais conectadas as coisas estão, né, quanto mais as infraestruturas regionais estão conectadas, mais eu consigo transportar, mais eu tenho fluidez, né, de transporte e tudo mais. Ou seja, as coisas conseguem ser resolvidas, né, por conta dessas conexões. Agora, se eu desintegro, né, eu estou criando um problema. Ou seja, a letra E também não faz sentido, né? Portanto, a gente vai ficar com a letra A, né, que é a única aqui que faz sentido dentre todas, é a única que corresponde àquilo que o comando está pedindo para a gente. Perfeito? Então vamos para a próxima. Bom, a próxima questão é uma questão sobre sensoriamento remoto, é uma questão difícil. Ela vai falar sobre o seguinte, né? Ela vai falar sobre o programa, o CBRS, né? Que nasceu de uma parceria entre o Brasil e a China, no setor técnico-científico espacial. E aí, né, o Brasil ingressou com isso no seleto grupo de países detentores da tecnologia de geração de dados primários de sensoriamento remoto. Tá certo? Ou seja, o que é o sensoriamento remoto? Né? Por exemplo, eu conseguir visualizar a partir do espaço, né, sei lá, a partir de satélites, por exemplo, né, eu consegui sensoriar, né, eu consegui ver aqui a camada da Terra. Né, ou seja, eu consegui investigar sensoriamento remoto, né, justamente isso, né, sensoriar remotamente, ou seja, de longe você conseguir gerar imagens, né, através de drones, através de, geralmente, no caso, satélites, né, para você conseguir investigar a superfície terrestre, né, para você tirar fotos e tudo mais, né, e tudo isso aí importa, por exemplo, para a questão de localização, para você conseguir ter uma visão, né, de cima ali do planeta. Isso é muito importante, por exemplo, para a agropecuária, né, porque a partir do sensoriamento remoto, né, você consegue ter uma visão, por exemplo, completa de um terreno sem ter que ficar rodando, né, ou tirando foto daquele terreno de baixo. Né? Quando você coloca um drone, né, para filmar por cima um terreno, você não precisa ficar percorrendo esse terreno, né, para ficar tirando foto dele, porque o drone em si ele já tem uma visão panorâmica muito boa, né, de cima, né, do terreno, que te dá uma visão geral da coisa. Isso que é o sensoriamento remoto. A família de satélites de sensoramento remotos, né, enfim, não sei como se pronuncia essa sigla, né, trouxe significativos avanços científicos ao Brasil. No país, praticamente todas as instituições ligadas ao meio ambiente e recursos naturais são usuárias de imagens dessa sigla aí. Por quê? Porque, bom,
o que essas instituições ligadas ao meio ambiente e recursos naturais elas querem? Elas querem fiscalizar crimes ecológicos, né? Crimes ecológicos. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno, né, e boto fogo lá no meu terreno, né, para gerar um incêndio lá, enfim, um desmatamento lá, isso é muito ruim, né? Isso é um crime ambiental. Só que como que o governo vai fazer para fiscalizar isso, né? Através dos satélites que estão captando lá de cima, né, as imagens, ele vai conseguir ver, ele vai conseguir ter uma visão geral, né, enfim, sobre a superfície, né, sobre o terreno meu, né, e ele vai conseguir ver que eu estou cometendo um crime, né, e assim aí eu posso, enfim, sofrer as consequências por causa disso. Ou seja, essa geração aqui, esse recurso do sensoramento remoto, ele é muito importante além da agropecuária, né, para manejo de terrenos, é muito importante para fiscalizar, né, para fiscalização dos governos, né, de atitudes ilegais envolvendo a crimes ambientais, né, então desmatamento, a queimadas e tudo mais, porque a partir disso, né, você consegue ter uma fiscalização mais efetiva, né, ou seja, você consegue ver quem está queimando, se um dono de um território está queimando coisas, se ele está fazendo desmatamento ilegal, enfim, se ele está cometendo algum crime ecológico, né, com base nessa visão de cima que eu tenho das coisas. Uma vantagem do uso da tecnologia mencionada no texto é a promoção da... Bom, vai ser a letra A, né? Substituição parcial de pesquisas de campo. Por quê? Isso daqui, né, vai promover, né, como o Brasil agora faz parte dessa... O que o texto está falando para a gente? Né? Que o Brasil agora faz parte desse programa. Né? Ou seja, a partir do momento que o Brasil faz parte desse programa, né, ele ingressou nesse programa, ele tem acesso a essa tecnologia. Né? E se ele tem acesso a essa tecnologia, né, muitas pesquisas de campo, né, não vão precisar mais se preocupar em desenvolver essa tecnologia, né? Ou seja, vai haver uma substituição parcial das pesquisas de campo, né? Não vai ser mais necessário estudar esse assunto, porque esse assunto agora o Brasil já vai ter, já está ingresso, né? Ou seja, o Brasil já participa dessa tecnologia, ou seja, o Brasil não vai precisar ficar desenvolvendo mais essa tecnologia, porque ele já está, de certo modo, integrado nela, né? Ou seja, ele não precisa dedicar, né, pesquisas de campo. Quando o Brasil agora, a partir do momento que ele já tem essa tecnologia, ele não vai precisar se preocupar em desenvolver ela, né? Porque, afinal de contas, ele já tem ela. Ou seja, seria a letragem justamente por causa disso. Né? A partir do momento que a gente obteve essa tecnologia, a gente não vai precisar mais se preocupar em pesquisar ela. Ou seja, a partir do momento que eu já tenho essa tecnologia, eu não vou precisar pesquisar ela e, portanto, vai haver uma substituição das pesquisas de campo. Né? Eu não vou precisar mais ficar pesquisando isso, afinal de contas, eu já tenho essa tecnologia a partir disso, do que o texto está falando para a gente, né? Que o Brasil ingressou, né, nessa parceria aí com a China, ou seja, ele já tem essa tecnologia de certo modo, então ele não vai precisar ficar mais pesquisando isso, obviamente. Então seria a letra A, perfeito? Vamos ver as outras alternativas. Letra B, superação técnica das condições atmosféricas. Bom, não será isso, porque como isso se baseia, né, o próprio texto ele diz, em aspectos de satélites, né, ainda há uma forte necessidade das condições atmosféricas, né? Então, por exemplo, as condições atmosféricas elas podem tampar, de algum modo, a visão de cima. Né? Sei lá, pelo fato de esse satélite estar praticamente fora da Terra. Né? Ou seja, está lá na atmosfera da Terra. Certo? Ou seja, depende muito dessas questões atmosféricas. Né? Depende muito de como vai estar as condições ambientais, né? Para essas imagens serem geradas. Né? Porque, sei lá, uma condição, por exemplo, uma condição pode atrapalhar a geração dessas imagens, por exemplo. Ou seja, pelo fato, né, de trabalhar com satélites, né, que estão lá na atmosfera da Terra, ou talvez até na órbita da Terra, isso vai depender demais, né, das condições atmosféricas e, portanto, não há uma superação efetiva dessas condições atmosféricas, portanto, a letra B está errada. Tá certo? Flexibilização nacional das convenções cartográficas também não. Não há uma flexibilização. Né? Flexibilização seria, vamos dizer assim, deixar a coisa mais livre, né? Para cada um fazer da forma como quiser. Isso não é o que está sendo tratado no texto, tá? Não é uma consequência dessa tecnologia, a flexibilização não. Monopolização estatal dos levantamentos ambientais. Bom, monopolização estatal não necessariamente também, até porque a China também está envolvida aí, mas enfim, não é algo que propriamente traz um monopólio, né, do Estado. Né? Qualquer outra pessoa, né, tanto é que é dito aqui no próprio texto, né, que todas as instituições ligadas ao meio ambiente e recursos naturais são usuários de imagens enfim, dessa sigla aí. Ou seja, não há uma monopolização propriamente, até porque o próprio texto cita para a gente que há instituições,
paralelas ao Estado, paralelas ao governo, né, que têm acesso a essa tecnologia também. Né? Então não é um monopólio estatal propriamente. Letra E, complexificação operacional do sistema de navegação. Não. Isso aqui, né, se o próprio texto ele dá uma ideia de que essa tecnologia é um avanço, né, ou seja, isso aqui traz benefícios. Né. Complexificar essa operação dos sistemas de navegação é uma coisa ruim. Tá? Ou seja, não é um benefício gerado a partir dessa tecnologia. O texto ele tem todo esse tom aqui, né, que ele está gerando algo positivo, que essa tecnologia vai dar um benefício para a gente. Ou seja, não faz sentido ser a letra E, porque a letra E ela não é algo bom. Né? Complexificar a operação de sistemas de navegação só complexifica as coisas, ou seja, deixa as coisas mais difíceis. Né? Então não faz sentido ser a letra E. Né? E também, enfim, não tem muito a ver aqui com o contexto da questão. Dificultar... se ele falasse facilitar a operação dos sistemas de navegações, aí sim poderia ser uma alternativa correta. Só que aqui ele está falando o contrário, né? Ele está falando que vai dificultar. Né? Ou seja, como que eu criei uma nova tecnologia que vai piorar a situação? Não faz sentido. Né? Geralmente a gente cria tecnologias novas para facilitar as coisas, não para piorar elas. Então, para complexificar, né? Para deixar as coisas mais complicadas. Não, a gente não faz tecnologia para isso. Né? Então, o próprio tom do texto aqui é que vai dar uma coisa benéfica para a gente, não é uma coisa que vai complexificar, que vai dificultar as coisas. Então não faz sentido essa letra E também. Tá certo? Então a nossa alternativa, nosso gabarito é a letra A, perfeito? Bom, a próxima questão é uma questão envolvendo o espaço geográfico, né, conceitos geográficos. E aqui, basicamente, ele vai dar um texto para a gente, né? Ele dá um texto aqui descrevendo um espaço, necessariamente, né? Um local aqui, enfim. Ele dá uma descrição geográfica para a gente. E a gente precisa identificar aqui nas alternativas, né, qual característica dessa descrição que ele deu, né, coaduna mais com o texto. Né? Ou seja, qual alternativa descreve melhor essa explicação, essa descrição aqui que ele deu no texto. Tá certo? Isso aqui está altamente correlacionado, tá, com os conceitos geográficos propriamente. Tá? Porque as alternativas, de certo modo, elas são... os conceitos geográficos que estão aqui nessa tabelinha, né, que eu coloquei rápida, né, PC no Google, enfim, os conceitos geográficos, né, joguei aqui para auxiliar na explicação, que esses conceitos são muito importantes para a gente entender essas questões de geografia, porque geralmente as alternativas elas se referem a esses conceitos, tá? Como de fato aconteceu nessa questão aqui. Porque aqui nessa questão, né, a gente tem essa descrição aqui, em que ele fala sobre Jaguaribara, né, e ele fala sobre as percepções individuais, subjetivas, né, dos moradores. Ele destaca bastante isso ao longo do texto, né, dos moradores dessa região. Né. Então ele fala da importância para o morador. Né. Não à toa ele cita aqui, não há dúvida de que a casa é o elemento referência para o morador. Aí ele cita, né, o pescador, a lavadeira, a aposentada, tudo mais. Ou seja, ele correlaciona essa questão desse espaço geográfico em si, né, dessa descrição geográfica que ele está fazendo no texto, com a subjetividade. E isso é um conceito geográfico. Esse é o conceito geográfico de lugar, tá? Ou seja, sempre que a gente associa algo, uma descrição, sempre que a gente associa uma área específica a uma questão mais emocional, algo mais subjetivo a nós, né? Algo que de certo modo nos pertence, né? Ou seja, aquela noção de lar, né? Da casa não... Quando você olha para a sua casa, você não simplesmente sente a sua casa como um local qualquer. Não, ela tem um afeto especial, você tem uma subjetividade especial com aquela área específica que é a sua casa, certo? Que é o tal de pertencimento do lar, certo? Então, essa definição de lugar, né, o conceito geográfico que mais se enquadra com esse texto aqui é o conceito de lugar, que é justamente esse conceito aqui, ó, né? Área em que o indivíduo vive. A identificação de um lugar é menos objetiva e engessada e depende da percepção individual e da memória. Ou seja, há um sentimento de pertencimento, uma certa emocionalidade, ou seja, não é algo puramente objetivo, tem uma certa subjetividade aí. E se você reparar, né, a alternativa que mais faz sentido, né, dado que essa descrição desse texto aqui é a descrição de um lugar, é a letra A, né, que é o reconhecimento do espaço vívido. Ou seja, é o reconhecimento do espaço como algo que pertence a você, né, essa questão de percepção individual, da subjetividade. Né? Ou seja, algo que tem vivacidade para a gente, algo que importa para a gente, certo? E é justamente esse conceito aí de lugar, tá certo? Os outros conceitos aqui, por exemplo, o conceito de espaço geográfico, né? Toda e qualquer área do planeta Terra que foi modificada pela ação dos seres humanos.
Então, uma cidade, por exemplo, enfim, qualquer coisa que tenha sido modificado pelo ser humano, né? Paisagem, né? Todos os elementos do espaço que conseguimos captar com os nossos 5 sentidos. O território, né? Que é a área delimitada por fronteiras que tem soberania de um país, né? De um estado. E a gente tem a região, né? Que é geralmente, por exemplo, região norte, sul, sudeste, enfim. Aí tem várias possibilidades de divisão de região, né? Com base em critérios geográficos ou sociológicos, enfim. Então, a gente pode dividir o Brasil, por exemplo, em regiões culturais ou regiões econômicas. Enfim, a região ela é uma área, né, delimitada por um aspecto em comum, por uma propriedade, né, geralmente, enfim, aí podem ser caracteres simbólicos no sentido de se referir à economia daquele local, enfim. Então, esses são os conceitos geográficos. É muito importante conhecer cada um deles para discernir bem o texto, né, para você entender bem do que o texto está falando. Especificamente, a gente entendeu aqui, né, que o texto está tratando do conceito geográfico de lugar. E isso facilita bastante a gente distinguir qual que é a alternativa correta, tá certo? A letra B, por exemplo, né, dissolução das narrativas coletivas. Não tem nada a ver com dissolução das narrativas coletivas. Está falando mais sobre essa questão da subjetividade daquele local, né, para com os moradores. Então, não tem a ver com essa questão de dissolver, né, as narrativas coletivas. Né, não. Ele não está querendo destruir essas narrativas coletivas, ele só está mostrando a subjetividade dessas pessoas. Tá? Letra C, né, isolamento das comunidades remotas. Também não está falando sobre essa questão do isolamento, ele está falando sobre a subjetividade, tá? Não está ressaltando esse aspecto do isolamento. O sucateamento também não. Desestruturação do desenvolvimento regional, também não. Ou seja, a que mais faz sentido aqui, justamente com base nesse conceito de lugar, né, é justamente a letra A, né, que justamente fala sobre essa questão, reconhecimento do espaço vívido, ou seja, quando o sujeito ele tem uma subjetividade inerente àquele espaço ali, né, ou seja, ele tem um afeto, ele tem um certo sentimento de pertencimento àquela região, perfeito? Então, nossa resposta da letra A é a que mais faz sentido aqui, perfeito? Então, vamos para a próxima. Bom, a próxima questão é a questão de globalização, tá? Ele dá um texto aqui falando sobre a globalização, né, sobre a aceleração do processo de globalização, e ele fala que uma característica dessa nova onda é o aumento do fluxo financeiro e comercial entre os países. Dia após dia, lemos no noticiário econômico discussões acerca das chamadas capitais especulativos e capitais de investimento direto, assim como a intensa disputa comercial envolvendo empresas e países. Tá certo? Então, bom, ele deu uma descrição ali básica, né, do que é a globalização. A globalização é justamente esse encurtamento, né, da conexão, da integração do mundo. Né? Então, os diversos países, né, eles começam a ficar cada vez mais com uma relação mais curta, ou seja, mais próxima. Né? Então, os países eles mantêm uma certa integração econômica de mercado. Então, por exemplo, hoje no Brasil, né, ficou famoso, por exemplo, os produtos importados da China, né, da Shopee, enfim, AliExpress, coisas que vêm da China, né? Justamente fruto dessa globalização. A gente tem produtos, né, tem fábricas chinesas no Brasil. Ou seja, a gente tem, por exemplo, nessa globalização, essa abertura econômica, né? Uma grande abertura econômica e uma grande integração entre os países, de modo que fica muito fácil a troca comercial, né? Justamente a importação e a exportação, porque tudo está muito unido, né? Tudo está muito integrado, os países estão muito próximos, né? Assim como a gente tem também com a informação, quer dizer, então a gente tem um acesso muito rápido, por exemplo, a conseguir conversar com uma pessoa que está lá no Japão. Se eu quiser, se eu tiver um parente meu lá no Japão, eu posso mandar uma mensagem via WhatsApp para ele e ele vai receber lá. Ou seja, a globalização ela tem esse caráter, né, de integrar tanto comunicacionalmente, né, comunicativamente, ou seja, conseguir transmitir informações de diversos países, né, ou seja, a comunicação não está mais restrita a um local, né? A gente tem um aspecto econômico, né? Então a gente consegue exportar e importar para vários países, né? Então todos os países estão o tempo todo fazendo trocas econômicas, né? Comprando e exportando de outros países. Enfim, então a globalização está muito associada a esse encurtamento, né? Essa integração entre os países do mundo, né? Ou seja, esse encurtamento do planeta. Claro, no sentido simbólico, obviamente, né? E aí o comando vai dizer o seguinte para a gente: o cenário abordado decorre da seguinte tendência do processo de globalização. Letra A, abertura dos mercados. Né? Ou seja, como a globalização ela integra os vários países,
não é possível ter uma integração se não houver abertura de mercado. Né? O que é a abertura de mercado? É a disposição de um país para negociar com outro, para exportar para outro, para importar de outro. Então, por exemplo, o mercado chinês ele é aberto para, por exemplo, exportar aqui para o Brasil. Ele pode, né, fazer isso. Ele tem uma abertura econômica, ele tem ele pode fazer trocas comerciais. Por quê? Porque eles abriram a economia e o Brasil também abriu a economia. Ou seja, os dois países, né, as duas nações estão propensas a trocarem, a fazerem trocas no mercado. Ou seja, quando isso ocorre, a gente chama de abertura comercial, né, a abertura dos mercados desses países. Ou seja, esses países eles se abriram justamente para fazer essas trocas econômicas. Isso é um processo muito forte na globalização, justamente porque a globalização ela trabalha com essa integração econômica, como eu falei. Então é preciso que os países abram os mercados para haver a globalização, né? Porque elas precisam, a globalização depende disso, né? Depende dessa integração entre os países no setor econômico, perfeito? Então a letra A é o nosso gabarito, vamos analisar as outras alternativas. Pacificação dos conflitos, claramente é falso, né? A gente está tendo a guerra, por exemplo, agora no Irã, com o Estado de Israel, enfim, Estados Unidos metido no meio. Então, os conflitos eles continuaram ocorrendo mesmo depois da globalização. Então, não necessariamente houve pacificação dos conflitos, não, tá? E a gente tem um exemplo disso na prática hoje em dia, né? Porque a gente hoje vive num estado de globalização no mundo, né? E, no entanto, continua havendo guerra. Então, não faz sentido essa letra B. Letra C, estatização das empresas, falso, tá? Por quê? Como o Estado, como a economia está muito aberta, né, a gente tem estados que tendem a uma economia mais liberal, ou seja, um investimento privado. Né? O investimento privado é muito forte. Então, por exemplo, as indústrias chinesas que tem aqui no Brasil, elas obviamente não são do Estado. Né? Por quê? Porque são fruto de capital estrangeiro chinês. Né? Não tem como ser do Estado brasileiro se está vindo da China. Né? Não tem como ser estatal. Né? Ou seja, pelo fato da globalização incentivar muito as transnacionais, né, que são empresas de outros países, né, por exemplo, as indústrias chinesas aqui no Brasil, não faz sentido, né, não faz sentido ter a globalização ter estatização das empresas. Tá? Ela tende, na verdade, à privatização das empresas. Letra D, estagnação das tecnologias. Não faz sentido. Na verdade, a gente vê um crescimento tecnológico muito forte na globalização, justamente porque há uma integração comunicacional, como eu falei. Né? Então, os países agora eles conseguem ter uma integração, né? Eles conseguem conversar, trocar informações muito rapidamente, e isso propicia o desenvolvimento tecnológico, principalmente também porque propicia também o desenvolvimento industrial, né? Já que a economia está mais aberta. Então, tudo isso vai favorecer, na verdade, a uma evolução tecnológica, certo? A um processo de criação e expansão da tecnologia, certo? Decadência das transnacionais, falso, né? Pelo contrário, na globalização, como eu falei, há um investimento de outros países em outros. Né? Então, por exemplo, a China, como eu dei o exemplo, investe aqui no Brasil. Os Estados Unidos investem em outros países. Né? Eles colocam indústrias em outros países, justamente para produzir nesses outros países, seja porque lá tem menos impostos, seja porque lá tem mais recursos, enfim. As transnacionais é um fenômeno muito comum da globalização, justamente por conta dessa abertura, dessa integração econômica, perfeito? Dessa abertura dos mercados. Então, a letra A é com certeza a que mais faz sentido aqui. Bom, a nossa próxima questão é a questão 63, que é uma questão sobre extrativismo, principalmente extrativismo mineral. Tá? Ele dá um texto aqui falando da mineração para a gente, né, e os riscos da mineração. Inclusive, é uma questão que eu creio que foi, novamente, como a outra questão anterior, alguma das questões anteriores, eu não sei, aquela da energia, né, da diversificação da energia, essa outra questão aqui também da mineração é uma questão repetida entre aspas, claro, é uma nova questão, uma questão diferente, só que caiu o mesmo conteúdo da última prova, né? Então, para quem corrigiu também aquela questão de mineração, ficava muito fácil resolver essa questão aqui, perfeito? Bom, aqui ele fala sobre a mineração e os riscos naturais da mineração, né? Por quê? Porque a mineração ela produz muitos resíduos, né? Esses resíduos que são chamados efluentes, tá? Os efluentes são basicamente esses resíduos produtos de algum extrativismo. No caso aqui do texto, né, ele está falando do extrativismo mineral, né, da mineração. Então, essa mineração ela produz muitos resíduos, né, e esses resíduos eles têm que ser, de algum modo, armazenados em algum lugar. Né, eles não podem sair por aí, porque senão eles vão prejudicar o meio ambiente, né, como o próprio texto fala aqui. Né. A intensa exploração mineral, bem como a abertura de novas cavas e a construção de infraestruturas destinadas ao escoamento mineral, também promove alterações ambientais, podendo se associar à remoção da vegetação, à contaminação hídrica e conduzir à exaustão dos recursos hídricos
dos recursos naturais, perdão. Ou seja, aqui ele está mostrando no próprio texto, né, que a mineração ela produz esses resíduos, esses efluentes, que podem, se não forem devidamente armazenados e descartados, né, eles podem causar risco ao meio ambiente, por exemplo, né, removendo a vegetação, contaminando a água, né, enfim, exaurindo os recursos naturais, como o próprio texto fala ali pra gente. Ou seja, o texto basicamente está falando sobre o extrativismo mineral, né, e como isso pode afetar o meio ambiente, como isso pode prejudicar o meio ambiente se não for ordenado, né, se essa atividade extrativista não for ordenada, se ela não for devidamente, vamos dizer assim, se ela não for devidamente coletada, né. Então, com base nisso, vamos dar uma olhada aqui no comando da questão, né, na realização da atividade econômica abordada, qual medida é capaz de mitigar os seus impactos? Bom, a gente precisa de algo que mitigue esse problema, né, da contaminação dos efluentes no meio. Ou seja, a gente precisa de algo que retire esses efluentes, né, que trate esses efluentes, que organize esses efluentes, armazene eles no lugar devido. Né? Ou seja, justamente para evitar esses riscos que o texto está relatando para a gente. Ou seja, evitar a destruição do meio ambiente por conta desses efluentes, tá certo? Por causa desses restos, frutos da atividade extrativista. Então vamos olhar primeiro aqui para a letra A, né? Fomento a obsolescência tecnológica. Isso aqui melhora a questão desses resíduos da mineração? Não, né? Pelo contrário, vai piorar, né? Se houver um fomento à obsolescência, ou seja, a obsolescência é justamente quando a tecnologia ela para de funcionar, quando ela deixa de funcionar. Então, se houver um fomento à obsolescência tecnológica, significa que a tecnologia vai piorar, né? Que ela vai parar de funcionar. E isso, de modo nenhum, aqui vai ajudar a gente. Tá? A gente está querendo justamente resolver o problema do meio ambiente aqui, dos resíduos da mineração. Né? Então, não faz sentido haver uma obsolescência da tecnologia. Né? Isso não vai ajudar a resolver o problema de forma alguma. Letra B. Incorporação do tratamento de efluentes. Perfeito. A letra B resolve o problema. Né? Por quê? Os efluentes, justamente, são esses resíduos da mineração, do extrativismo mineral, e que eles devem ser devidamente ordenados, né, e organizados para serem descartados de forma devida no meio ambiente, né, para que eles não prejudiquem esse ambiente, como o próprio texto fala para a gente. Então, a forma de resolver esse problema na mineração, né, desses resíduos, desses efluentes, é justamente tratar eles, né, incorporar esse tratamento de efluentes para justamente tratar ele de modo a evitar que eles contaminem o meio ambiente, que prejudiquem o meio ambiente, perfeito? Então, a letra B é que faz mais sentido aqui. As outras alternativas, por exemplo, a letra C, desregulamentação de reservas extrativistas. Não, desregulamentar só vai piorar, né? Porque o extrativista, né, ou, por exemplo, o cara que faz a mineração, ele não está nem aí para o meio ambiente, ele quer ganhar dinheiro. Né? Então, a partir do momento que você desregulamenta a reserva extrativista, né, o cara ele vai destruir a natureza, ele vai minerar, e ele não vai estar nem aí. Né? Por quê? Porque a lei vai permitir com que ele faça isso. Ou seja, desregulamentar só vai piorar o problema. Né? Letra D. Desestímulo à diversificação de matérias-primas. Também não. Isso aqui não ajuda a resolver o problema. Né? Os efluentes, independente se você desestimular ou estimular as matérias-primas, mesmo assim ainda vai continuar existindo os efluentes, ainda vai continuar existindo esses resíduos da mineração e o problema vai continuar existindo. Ou seja, isso não resolve o problema de modo algum. Letra E. Flexibilização dos mecanismos de compensação. Também não. Né? Flexibilizar os mecanismos de compensação não resolve o problema. Né? A única forma de resolver o problema dos efluentes é tratar eles e organizar eles, né? Ou seja, armazenar eles de forma devida, né? Colocar eles, tratar eles, voltar eles, reciclar eles de algum modo na natureza e não simplesmente liberar as coisas, como essa letra E está falando, né? Flexibilizar, que significa justamente isso, né? De liberar. Não tem que liberar nada, tem que organizar as coisas, tem que tratar esses efluentes, tem que armazenar eles de forma devida, tá certo? Então a letra B é a única que faz sentido aqui, portanto, é a nossa alternativa. Bom, nossa próxima questão é uma questão agora novamente envolvendo placas tectônicas, que é muito parecida com aquela outra questão que a gente fez também na prova anterior. Como eu falei, essa prova está recheada de questões de matéria repetida da outra prova, então a prova de humanas estava... Se você corrigiu a prova anterior, você chegou muito bem para essa prova, né, justamente porque está muito repetido as matérias. Né, então ele só muda... deixou um pouco mais complicado, né? Mas ainda assim, se você tivesse a noção ali das questões anteriores, da prova anterior, né? Você já teria uma certa vantagem aqui em resolver essa prova, perfeito? Bom, essa é uma questão aqui sobre limites divergentes, né? O que é o limite divergente? Né? O que é a divergência de placas tectônicas? É quando uma placa tectônica se afasta da outra. Né? Então a gente, por exemplo, tem duas placas tectônicas, né, que se afastam. Então eu coloquei uma imagem aqui, né?
melhor, em que duas placas tectônicas elas estão se afastando. Né? E a gente sabe que quando... E ele fala, né, sobre a questão da ascensão de magmas, enfim, né? A gente sabe que debaixo da Terra, né, debaixo das placas tectônicas, fica o magma, né? Fica um fogo, né? Que é o chamado magma. E ele fica, vamos dizer assim, em ciclos, né? Em que ele fica subindo e descendo. Né? Ele fica se movimentando lá debaixo da Terra. E nesses ciclos, né, o magma é justamente aquilo que vai fazer a movimentação das placas tectônicas. Né? Pelo fato dele ficar se movimentando, ele gera esse movimento, ele vai empurrando, vamos dizer assim, entre aspas, né, as placas tectônicas, e é isso que gera o movimento das placas tectônicas propriamente. Né? É o fogo debaixo da Terra que vai, nesses ciclos, né, de movimento, ele vai gerando o movimento também superficial ali nas placas tectônicas. Ou seja, o magma ele é responsável por causa disso. Só que um fenômeno interessante que acontece na divergência de placas tectônicas, né, que é quando as placas tectônicas se afastam uma da outra, é que quando elas se afastam, né, elas liberam um espaço. Né? Tanto é que aqui, nessa imagem, né, a gente vê claramente que há a abertura de um espaço aqui no meio. Né? Percebam que ali no meio tem um fogo, né? Tá como elas estão se afastando, abre uma certa área ali no meio, que é aquela área ali meio que está com fogo. Né? E o que acontece é o seguinte, né? Como isso acontece, como essa abertura se dá, né? E tem um fogo debaixo da Terra, esse fogo ele vai subir, né? Ele vai subir nessa abertura que está sendo feita ali no afastamento entre as placas. Quando esse fogo sobe, né, e ele toca a água do mar, ele resfria. E ele então condensa. Ou seja, é como se essas placas aqui, né, elas se afastam. Então eu tenho essas duas placas aqui, elas se afastam. Eu tenho fogo aqui embaixo. E esse fogo ele sobe para cá. No momento em que ele sobe para cá, né, aqui vai ter água aqui. A água aqui de cima, né, no mar. E aí então esse fogo ele vai, quando ele toca essa água, né, ele resfria, né, porque bem, é o mar, né, é muito grande, né, não dá para o fogo subir totalmente para cima porque ele vai parar na água. Né? E quando ele toca a água, ele solidifica. Quando ele solidifica, né, ele vai criar uma camada aqui em cima. Então ele vai criando, né, ele vai solidificando, né, e ele vai criar uma camada mesmo, de modo que o mar, de certo modo, ele está alargando nesse processo, né, ele está ficando maior, que é justamente o que está descrevendo para a gente na letra D, né, alargamento da bacia oceânica, ou seja, nesse movimento, né, de divergência entre as placas tectônicas, o magma sobe de dentro da Terra, né, ele sobe, toca o mar, e quando ele toca o mar, ele solidifica, né, e aí, portanto, o mar ele fica maior, né, porque agora eu tenho uma área maior, né, já que cresceu, né, solidificou essa parte aqui embaixo também. Ou seja, houve um alargamento do mar, né, da bacia oceânica. As outras alternativas, vamos ver. Né? Lembrando, o comando pede para a gente o processo relatado no texto aqui, né, relacionado ao limite tectônico descrito, né, ou seja, o limite tectônico de afastamento, né, o divergente. A letra A, aprofundamento de fossas submarinas? Não, né, isso não está associado propriamente ao limite divergente, né? Isso está associado mais ao limite convergente, né? Que tem a questão da subducção e tal. Inclusive, está aqui na letra E, né? Subducção, que não faz sentido porque a subducção ela é propriamente uma característica do limite convergente, né? Quando as duas placas elas colidem uma na outra, né? Que eu até expliquei isso na correção anterior, né? Uma é mais pesada que a outra, né? Uma é mais densa que a outra, e aí então uma entra debaixo da outra, né? E aí isso é a chamada subducção de placas, né? Que aí também provoca o aprofundamento de fossas submarinas, que é a letra A também. Né? Por isso tanto a A e tanto a E estão erradas, né? Porque elas estão falando de limites convergentes e essa questão específica está tratando dos limites divergentes. Né? Então não faz sentido essa A nem a E, porque elas estão falando de limites convergentes e a questão aqui está tratando para a gente especificamente de divergentes. A letra B, aproximação de massas continentais. Não é aproximação justamente porque elas estão se afastando. Né? Divergente é aquilo que diverge, aquilo que está indo, uma está indo para o lado e a outra para o outro. Elas estão divergindo, elas não estão se aproximando. Né? Então não faz sentido essa letra B também. Letra C, preservação da idade geológica? Não, nada a ver. Idade geológica. Então, perfeito. A nossa alternativa aqui vai ser a letra D. É a única que faz sentido. Bom, a próxima questão é uma questão aqui de compactação do solo. Perfeito? Bom, ele vai dar uma descrição aqui para a gente, um texto pequeno, né, falando sobre a compactação, que é acreditado ao tráfego de máquinas e animais sobre o solo. Né? Eu até coloquei uma imagem aqui que tem um caminhão, né, passando essa máquina e passando por cima do solo. E a partir do momento que essa máquina ela passa por cima do solo, o que acontece? Né? Acontece a compactação desse solo. Ou seja, a terra ali ela fica muito densa.
E a partir do momento que ela fica muito densa, né, ou seja, ela fica muito compacta, muito totalmente reunida ali num canto, né? Ou seja, a partir do momento que há aumento dessa densidade, né, que essa terra fica muito compacta, a porosidade dessa terra vai tender a diminuir. Ou seja, com esse processo de compactação, o que vai acontecer? A densidade da terra vai subir e a porosidade da terra vai diminuir. O que é porosidade? Porosidade é o nível de poro que tem na terra. Né? O que é o poro? Né? O poro são esses espaçamentos na terra. Então, por exemplo, uma terra, né, ela não é uma terra normal, né, sem ser compactada, ela não é totalmente... ela tem vários poros, né, que são justamente um espaçamento entre a terra, né, que permite a circulação de oxigênio. Só que, a partir do momento que eu compacto essa terra, né, que eu passo o caminhão por cima dela, eu aumento a densidade tanto que os poros começam a desaparecer da terra. Certo? Ou seja, passar um caminhão, né, compactar o solo, significa aumentar a densidade dele e, portanto, significa diminuir essa porosidade, né, diminuir o nível de espaçamento nessa terra, justamente porque eu estou compactando ela. Certo? Isso vai trazer uma série de consequências. A primeira dela, né, vai ser justamente a diminuição da infiltração da água. Por quê? Né? Isso vai dificultar... Deixa eu até escrever aqui. Diminuição da infiltração. Tá, isso torna o fato da terra estar mais densa, dela ter menos poros, dificulta a infiltração da água. Tá? Porque os poros eles são essenciais para essa infiltração. Eles facilitam muito a infiltração da água. Outra coisa que vai prejudicar vai ser a oxigenação. Tá? Como os poros eles são espaços, né, na terra onde fica muito oxigênio, né, isso vai facilitar demais a concentração de oxigênio na terra. Né? Só que como a gente está diminuindo, a gente está tirando os poros na compactação, a gente vai ter uma diminuição do oxigênio na terra também. Ou seja, compactar o solo também vai diminuir o O2, né, o oxigênio. E por fim, isso vai prejudicar o crescimento, né? Prejudica o crescimento das raízes, tá certo? Por quê? Porque as raízes, né, elas dependem de água e de oxigênio, perfeito? Elas precisam absorver isso. E a partir do momento que o solo está mais compacto, ele está menos poroso. E se ele está menos poroso, vai ter mais dificuldade de infiltrar água e vai ter menos oxigênio circulando. Ou seja, isso vai prejudicar o crescimento dessas raízes, porque elas vão ter mais dificuldade tanto para pegar água, tanto para circular oxigênio, que são coisas fundamentais para as raízes. Além disso, vai dificultar também a questão dos sais minerais, ou seja, o crescimento das raízes ele vai ficar mais difícil de penetrar, né? As raízes elas vão ter muita dificuldade para infiltrar na terra, justamente porque a terra não vai estar muito porosa, né? Ela vai estar muito compacta, e o fato dela estar muito compacta, né, significa que ela está muito pressionada, ou seja, ela está toda juntinha, e fica difícil que essas raízes cresçam, né, para que ela infiltre no solo, tá? Justamente porque tem menos porosidade, ou seja, isso tudo vai prejudicar o crescimento das raízes, perfeito? Que é justamente a nossa letra D aqui, né? Ou seja, isso tudo, né? O que o comando fala? O processo abordado afeta as culturas agrícolas ao causar restringência do crescimento das raízes, justamente porque o solo fica tão compacto, né? Ele fica tão compacto que essas raízes elas vão ter menos circulação de oxigênio, elas vão ter menos água e, além de tudo, essas raízes elas vão ter dificuldade para infiltrar no solo, porque o solo está muito denso, né? E isso dificulta demais, porque o solo está com uma pressão muito alta, né? E essas raízes elas vão ter dificuldade para passar ali pela terra, né? Para se infiltrar na terra, para crescer dentro da terra. E por isso que a compactação do solo ela vai prejudicar justamente o crescimento das raízes, que é a nossa letra D, né? Que é a resposta correta. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Letra A, declínio da densidade dos agregados. Pelo contrário, né? Como eu falei, o caminhão ele passa por cima, ou seja, ele exerce uma pressão sobre a terra, ele aumenta a densidade, né? Ele compacta, né? O próprio nome da coisa é compactação, ou seja, aumenta a densidade, não diminui, né? Ou seja, a letra A não faz sentido. É um contrassenso até pelo próprio nome da coisa, né? Que é compactação. A letra B, intensificação da percolação da chuva. Percolação da chuva é a mesma coisa que penetração da chuva, né? Ou seja, o quão penetrante aquele solo sente a chuva, né? Ou seja, se a chuva cair naquele solo, quanto tempo vai demorar para aquela água penetrar naquele solo, né? E como eu falei, né, o aumento da densidade do solo, ou seja, a compactação do solo, ele dificulta a entrada da água no solo, a infiltração da água. Ou seja, ele não intensifica a percolação da chuva, pelo contrário, ele diminui a percolação da chuva. Portanto, a letra B está errada. Letra C, saturação de oxigenação dos horizontes. Errado também, né? Pelo fato da porosidade diminuir, significa que eu tenho menos oxigênio
né? Então, lá no solo, ou seja, não há uma saturação de oxigênio, pelo contrário, há diminuição da concentração de oxigênio. Letra E, contenção do escoamento das enxurradas. Também não, né? Porque o que é o escoamento das enxurradas? Né? Quando a água ela infiltra, ela consegue penetrar o solo e ela vai para os lençóis freáticos, né? Ou seja, a água ela precisa infiltrar para haver esse escoamento. Mas como a compactação ela dificulta a infiltração da água, não vai haver uma contenção do escoamento das enxurradas. Pelo contrário, né? Vai piorar essa situação também. Ou seja, a letra E também não faz sentido. Portanto, a única alternativa aqui é a letra D. Bom, nossa próxima questão é a questão de agricultura, né? Especificamente a agricultura familiar. Bom, ele vai dar um texto falando para a gente sobre o que é agricultura familiar e a importância da diversidade na agricultura familiar, né? A agricultura familiar, como o próprio nome diz, né, é a agricultura que se faz para a família, para a subsistência da família. Ou seja, por exemplo, pessoal que mora no meio rural, por exemplo, né? Na roça. Se você mora no meio da roça, a tendência, né, algumas pessoas no caso, na verdade, tendem a plantar as próprias coisas que elas vão comer. Então, sei lá, eu vou lá e vou plantar batata, porque eu tenho que comer batata no almoço. Eu planto arroz, porque eu preciso comer arroz. Tem o próprio boi lá para comer, para matar, para assar carne, enfim. A agricultura familiar, ela trabalha isso. No caso, o boi não faz sentido aqui no exemplo, é porque a gente está tratando de agricultura especificamente, mas enfim. A agricultura familiar é justamente um plantio para a própria subsistência. Então, quando a gente tem, por exemplo, as famílias, né, elas precisam se alimentar no meio rural, no campo, geralmente na roça, né? E aí elas fazem a agricultura de subsistência, né, que é a agricultura familiar. Basicamente, você plantar o que você vai comer, perfeito? Ou seja, aquela agricultura que você faz sem o intuito de produzir excedente para vender, tá? Você simplesmente quer produzir para você comer, né, para a sua própria subsistência. Por isso, né, a agricultura familiar também será chamada de agricultura de subsistência. Ou seja, aquela que serve para o sustento, né? Ou seja, o sustento da família, né? O sustento, aquela comida, aquela agricultura que você planta para comer e não para vender, perfeito? Vou até colocar aqui, né? Planta para comer. Perfeito? E aí o texto está falando sobre a diversidade, né, na plantação, porque, obviamente, né, se você vai comer aquilo, né, você tem que ter uma diversidade, né? Então, de plantação, geralmente é uma produção em pequena escala, né? Porque você não vai precisar gerar excedentes para vender, afinal de contas você está plantando só para você comer, né? Para sustentar a si mesmo. E geralmente vai ser uma plantação diversa, né? Porque como a gente precisa comer várias coisas, né? A gente precisa plantar. Se tudo que você for comer você vai ter que plantar, né? Então você vai ter que plantar várias coisas também para se sustentar. Então é uma plantação de pequena escala, porém diversa. Coloca aqui, né? Mas diversa. Perfeito? Então, essas são as principais características da agricultura familiar. O comando vai dizer o seguinte para a gente: em relação à forma de produção abordada, o texto ressalta uma estratégia responsável por: letra A, restringir o controle de pragas? Não, né? Plantar mais coisas, né? Ter uma diversidade maior na plantação de uma agricultura familiar não restringe o controle de pragas, né? Na verdade, tem até um controle de pragas maior, porque pelo fato de você estar plantando várias coisas, a tendência é que você consiga pelo menos alguma dessas coisas dar certo, né? Então, não há uma restrição do controle de pragas propriamente pela agricultura familiar. B, evitar a geração de excedentes. Bom, não é que você esteja evitando a geração de excedentes, né? Você planta em pequena escala porque você vai comer pouca coisa, né? Então, o seu intuito é plantar para você comer, né? Para o seu próprio sustento. Ou seja, você planta em pequena escala justamente para o próprio sustento, né? Não é pensando em evitar a geração de excedentes. Não, ninguém faz a plantação a agricultura de subsistência pensando na geração de excedentes ou não, né? Ou seja, ninguém está evitando a geração de excedentes de forma consciente, né? Não é uma coisa planejada, assim, não é uma estratégia. A diversidade, né, na plantação não tem a ver com essa questão de evitar a geração de excedentes, né? Lembrando que aqui ele está falando especificamente da questão da diversidade, tá? No texto ele fala especificamente da questão da diversidade, ou seja, a gente está
especificando, né, que é essa estratégia da diversidade, né? Ou seja, a gente está analisando as alternativas com base na diversidade da agricultura familiar que ele descreveu no texto. Letra C, reconfigurar a fronteira agrícola? Também não, né? Nada a ver, né? Fronteira agrícola tem até mais a ver com plantação em larga escala, né? Que geralmente é ir para os comerciantes, né? Para os grandes fazendeiros, né? Que querem plantar várias coisas para vender. Não é o caso, né? A agricultura familiar é a agricultura de subsistência, então não tem a ver com fronteira agrícola propriamente. Desencorajar a comercialização local? Também não, né? Tanto é que até você pode até vender, né? Se sobrar alguma coisa, você até vende também, não tem problema nenhum. Não tem esse intuito de desencorajar, né? Nada, né? A letra E. Fortalecer a resiliência das propriedades. Isso mesmo. Como eu falei, né? A agricultura familiar ela é uma agricultura de subsistência. Essa é a palavra-chave. O que é subsistência? Né? É sustento, ou seja, é aquela agricultura que você faz para sustentar a si mesmo, né? Para o sustento próprio, da sua própria família, enfim. Ou seja, é aquilo que permite que você continue sustentado, né? Ou seja, fortalece a resiliência da propriedade. Né? Então, se você mora numa propriedade rural, você faz a agricultura familiar justamente para conseguir sobreviver, né? Para o próprio sustento. Então, por isso, a letra E é a que faz mais sentido aqui no contexto da questão. Perfeito? Bom, aqui a gente tem outra questão de globalização. Eu falei em outra questão, deixa eu me ver qual especificamente. Foi essa questão aqui, 59. Aliás, caso você esteja vendo uma questão específica, né, e não tenha visto a 59, eu recomendo que você volte na resolução da 59 e veja a explicação que eu dei de globalização, tá? Porque eu dei uma explicação sobre o que é a globalização, então eu não vou ficar repetindo aqui, tá? Mas bem, né, como eu falei lá, né, a globalização ela trabalha com a integração da economia, certo? A integração da economia, né, e a abertura dos mercados é a palavra-chave para definir globalização. Então, a integração comunicacional, econômica, enfim, a integração dos países como um todo que reduz, entre aspas, a distância, né, das coisas. Então, fica tudo mais conectado. Isso se dá, né, no caso da produção econômica, né, da produção industrial, propriamente. O texto está comentando isso, né, que, por exemplo, um dos fatores, né, que eu comentei é que nessa integração, uma das consequências dessa integração é a abertura econômica. E a abertura econômica dos países permite o fenômeno das transnacionais. Tá certo? O que é as transnacionais? É quando um país, né, por exemplo, a China, eu estava dando um exemplo da China, né, que a China ela começa a investir em outros países, ela começa a criar indústrias nesses outros países. Né? Então, por exemplo, os chineses, né, têm muitas indústrias deles, por exemplo, de carros. Né? Tem esses carros, né, BYD, enfim, que tá tendo um grande boom agora, né? Justamente por causa dessas transnacionais, por exemplo, chinesas. A gente tem as transnacionais dos Estados Unidos, ou seja, que empresas lá dos Estados Unidos que vêm para o Brasil aqui, montam indústrias aqui, né, para tentar alavancar a economia aqui também, né, para tentar lucrar aqui também. Ou seja, a gente tem esses aspectos. Por exemplo, a transnacional chinesa de carro, né, ela recebe peças lá da China, né, então eles mandam as peças via navegação, né, via navio pelo oceano, e ela chega aqui nas indústrias chinesas, as indústrias chinesas montam os carros aqui. Ou seja, houve uma fragmentação das cadeias produtivas. Né? Isso é um fator muito importante das transnacionais. Então, por exemplo, um país ele produz certa coisa, né? Certa indústria em determinada área. Né? Só que ela, em outra área, em outro país, ela produz outra coisa. Aí, no final das contas, ele tem que fazer uma união dessas cadeias produtivas justamente para unir tudo no final. Né? Isso é um dos aspectos das transnacionais, justamente essa fragmentação da cadeia produtiva em vários países, justamente fruto dessa questão da industrialização, da globalização, certo? E é justamente isso aqui que o texto está descrevendo para a gente, né? Esse aspecto da globalização de justamente tender, né, a se situar numa cadeia produtiva que não se situa só em um país, se situa em vários países. O conceito de transnacional está muito relacionado a isso, né? Ou seja, transnacional, ou seja, são vários países, né, responsáveis. A cadeia produtiva fica dividida em vários países. Perfeito? Ou se dá até mesmo em vários países ou em países estrangeiros, né, daquela empresa específica. Como é o caso das indústrias chinesas, das indústrias dos Estados Unidos, enfim, dessas grandes potências. Né? As transformações abordadas tiveram a seguinte implicação espacial. Enfraquecimento das redes urbanas? Pelo contrário. Né?
como está tendo um investimento do exterior, um investimento externo na indústria nacional, as redes urbanas elas vão crescer, né? Porque justamente as indústrias elas tendem a ficar nas redes urbanas. Letra B, fragmentação de cadeias produtivas. Perfeito. Ou seja, a cadeia produtiva agora, né, ela vira fruto de uma transnacional, ou seja, ela se dá em vários países. As empresas elas investem em vários países. Até o processo de produção se dá em países diferentes, justamente por conta da alocação industrial. Né, alguns países têm indústria de determinada coisa, de determinada peça do carro, e outro país tem produz determinada peça. Aí eles fazem a navegação, né, justamente para, no final, juntar as peças de cada indústria, né, situada em cada país para formar o carro no final. Né? Ou seja, a cadeia produtiva está fragmentada. Justamente isso é um fenômeno oriundo das transnacionais. Perfeito? Então, falou em globalização, lembrem disso, tá? Transnacionais, integração econômica, fragmentação de cadeia produtiva, tudo isso que tende à conectividade. Né? A fragmentação, percebam isso, né? Fragmentação significa que está dividido. Né? Só que como no mundo globalizado, todas as partes elas são integradas, não tem problema estar fragmentado. Né? Ou seja, é até bom, na verdade, porque você consegue unir as melhores partes, as cadeias produtivas melhores, né? E integrar elas, né? Que é justamente o que acontece. Ou seja, lá na China eles mandam partes do carro que chegam aqui na indústria nacional e montam o carro aqui. Né? Ou seja, houve uma fragmentação da cadeia produtiva que é muito propícia, né, para o negócio deles funcionarem. Ou seja, justamente por conta dessa integração, né, possibilitada pela globalização. Letra C, dissipação das vantagens locacionais. Não houve essa dissipação dessas vantagens, essas vantagens ainda continuam existindo. A globalização não tratou de dissipá-las. Enrijecimento das operações industriais, não houve um enrijecimento, pelo contrário, houve uma flexibilização, né? Justamente porque agora há essa fragmentação, a possibilidade de fragmentar a cadeia produtiva, porque tudo está muito conectado, né? Então eu não preciso... Antigamente, por exemplo, né, quando não havia globalização, se o chinês ele quisesse vender um carro aqui no Brasil, ia dar muito trabalho, porque ele ia ter que produzir o carro inteiro lá na China, né, e mandar para cá. Né? Enquanto que agora ele pode simplesmente montar uma estrutura, só pegar as peças, né, e mandar para cá, e aqui já vai ter uma indústria chinesa que vai pegar e montar isso tudo, ou seja, já facilita. Né? Essa fragmentação ela não enrijeceu essas operações industriais, pelo contrário, ela flexibilizou, ela possibilitou, ela deu uma abertura maior para ela. Né? Então, a letra D também está errada. Supressão de especializações territoriais, pelo contrário. Né? Como eu falei, né, como a cadeia agora está fragmentada nessas transnacionais, o que acontece? Né? Cada indústria determinada ela vai se especializar. Então, por exemplo, a indústria chinesa lá, ela foca, né, em produzir só as peças. Tá, isso é um exemplo, eu não sei se é assim na prática, mas, por exemplo, a indústria chinesa que está lá na China, ela se especializa em produzir as peças e ela vem pelo mar aqui para o Brasil, e quando chega aqui no Brasil, a indústria chinesa que está aqui no Brasil, né, da empresa chinesa que está aqui no Brasil, ela especializou somente em pegar essas peças que saíram lá da China e montar elas. Essa é a única função dela, ou seja, conforme há essa fragmentação da cadeia produtiva por causa da globalização, por causa das transnacionais, vai haver uma especialização territorial, ou seja, percebam, né, que a indústria lá na China, ela fabricou as peças e ela mandou para cá, e a especialidade daqui, especificamente, foi montar essas peças da indústria dessa empresa chinesa. Aqui no Brasil, a única coisa que ela teve que fazer foi montar, né? Ou seja, a especialização dela foi montar, enquanto que a especialização da que estava lá na China foi apenas produzir as peças. Ou seja, a fragmentação, ela na verdade vai justamente produzir mais especialização territorial, perfeito? Então, a única alternativa que faz mais sentido aqui é a letra B. Bom, a próxima questão é uma questão de escala, certo? Ele vai falar aqui pra gente, né, o que é... Ele vai falar de mapas, né? Mapas em diferentes escalas servem para dois tipos de necessidade. Os mapas em pequena escala, eles dão uma visão geral de um grande espaço, como, por exemplo, esse mapa aqui, né, que é um mapa de um planisfério político, né? Ou mapas em grande escala, né, que fornecem detalhes de um espaço geográfico em dimensões regionais ou locais. Aí geralmente são plantas, né, o croquis,
Ou seja, coisas que exigem mais detalhe, né? Por exemplo, se eu quero fazer o desenho de uma casa, né? Vamos dizer assim, o croquis, a planta de uma casa, né? Eu preciso ter vários detalhes, onde que a porta vai ficar, qual vai ser o tamanho daquela parte, enfim, eu preciso ter muitos detalhes e por isso eu vou precisar de um mapa em grande escala, né? Ou seja, com muitos detalhes. A partir disso, né, considerando as informações apresentadas no texto, o uso de escalas pequenas aplica-se na confecção de um projeto arquitetônico, né, ou seja, escalas pequenas. O que são escalas pequenas? Escalas pequenas significa justamente a questão de ser algo que proporciona uma grande visão, né? Então, por exemplo, o mapa mundi, os planisférios políticos, né? Ou seja, aquilo que pega uma grande área, né, mas perde muito detalhe, que é o caso dos mapas mundos, né? Eles representam uma área muito extensa, né? No entanto, por conta disso, eles vão acabar perdendo muitos detalhes. Enquanto que as grandes escalas, né, elas vão dar muito detalhe, mas elas vão perder o poder de alcance, né? Elas não vão conseguir representar coisas muito grandes, como os mapas mundos, certo? Então, essa dualidade, né? A pequena escala, ela representa grandes áreas, no entanto, ela dá poucos detalhes, e a escala grande, ela vai dar muitos detalhes e, no entanto, ela vai conseguir abranger áreas menores, né? Ou seja, projeto arquitetônico faz sentido com escala pequena? Não, né? Porque um projeto arquitetônico ele precisa de muitos detalhes. Ou seja, um projeto arquitetônico ele tem escala alta, né? Ele tem escala grande. Planta cadastral também não, né? Planta cadastral inclusive um dos exemplos que eu dei de mapa em grande escala, né? Você precisa ter grande escala tanto no projeto arquitetônico, tanto na planta, porque precisa de muitos detalhes, né? Precisa saber onde que a porta vai estar, como que vai ser o quarto, né? Quais são os detalhes, né, de configuração do quarto e tudo mais. Ou seja, precisa de um detalhe muito alto nesse tipo de projeto, tá? Fotografia aérea. Bom, a fotografia aérea, de fato, ela é, na verdade, ela está no meio, né? Ela não é nem tão pequena como um mapa mundi, por exemplo. Ela não tem a escala tão pequena como um mapa mundi, mas ela não é tão grande também como, sei lá, um croquis ou uma planta de uma casa. Porque ela está no meio termo, né? Ela seria uma escala média. Em um ponto em que tem um certo nível de detalhe e também ele consegue abranger uma grande área, né? Então, a fotografia aérea está no meio termo aí, mas ela não é uma escala muito pequena, como o texto ali descreve para a gente, que permite uma visão geral de um grande espaço. No caso, os mapas em pequena escala são geralmente os mapas mundos, tá? Os planisférios políticos. Então, fotografia aérea ela seria propriamente uma escala média, né? Então não é uma escala pequena. Croquis urbano, mesma coisa, né? É uma escala pequena, uma escala grande para média, né? Então, a única que tem uma escala grande mesmo, a maior das escalas, é o planisfério político, né? A única alternativa que representa um mapa, né, que tenha a escala muito pequena mesmo é o planisfério político, né? Porque o planisfério político é basicamente um mapa mundi, né? Ou seja, ele pega uma área muito gigantesca, né? Ele pega o mundo todo, basicamente. Então, assim, sempre que vocês tiverem essas alternativas, né, e no caso aqui ele está pedindo o uso de escalas pequenas, né, pega a menor de todas, né? Porque aí não tem como errar, né? Se ele está pedindo a representação do uso de escalas pequenas, pega aquela que tem a menor escala de todas. Qual das alternativas tem a menor escala de todas? O planisfério político, que é justamente o mapa mundi, né? Ele pega a maior área possível, então não tem como ele não ser pequeno, né? Dentre as alternativas aqui, ele é o que pega a maior área, né? Ou seja, não tem como ser uma escala grande, né? Não existe, não tem como você representar o mundo inteiro em escala grande, né? Ou seja, a letra B era a única que fazia sentido aqui. Bom, a próxima questão é uma questão de penetração, né, de permeabilidade do solo, né? Teve uma questão muito semelhante na prova anterior, né, que eu até comentei que para que uma cidade seja permeável, né, ela precisa ter área verde, porque justamente as áreas verdes permitem, né, a permeabilidade da chuva. Então, quando chover, as plantas vão absorver a água da chuva, né? E pelo contrário, né, se a cidade for muito artificial, né, ou seja, tiver poucas áreas verdes, pouca plantação, pouca vegetação, isso significa que essa cidade vai tender a ter mais enchentes. Por quê? Porque a água da chuva vai bater, né? E como não vai ter vegetação para absorver aquela água, não vai ter solo, não vai ter grama, não vai ter vegetação, não vai ter solo permeável, no caso,
o solo vai ser impermeável, então a água vai tender a acumular e isso vai formar enchentes, né? Ou seja, a medida, né, para combater esse tipo de coisa, né, as enchentes e tudo mais, é justamente ter uma cidade que o solo seja mais permeável, né, que tenha áreas verdes e tudo mais. E esse é um dos projetos, esse é um modelo que a questão está apresentando aqui, né, um modelo de uma cidade esponja. É uma cidade que tem os calçamentos permeáveis, ou seja, a água da chuva consegue passar e chegar até o solo, né, ou seja, evita as enchentes. Tem o teto verde, né, ou seja, o teto ele tem vegetação que absorve também a água da chuva. Tem a praça-piscina, tem a praça-piscina, né, que vai absorver essa água também, né, vai armazenar essa água. Tem os parques alagáveis, ou seja, é uma cidade que puxa muita água, né, que puxa muita permeabilidade de água. Isso tudo evita, né, as enchentes que vêm das chuvas, né. Ou seja, a letra A que mais faz sentido, né? A adequação do ritmo da drenagem pluvial. Ou seja, essa água, essa cidade toda aqui, ela está muito bem adaptada para lidar com as chuvas, né? Ou seja, as chuvas aqui não vão causar enchentes, por quê? Porque toda a cidade está adaptada, né, com essa questão das áreas verdes, né, com o solo permeável, tudo isso permite que a água da chuva venha e infiltre no solo, né, e não cause problemas maiores como as enchentes. Ou seja, a letra A é a única que faz sentido aqui. A letra B vai dizer o seguinte: mitigação do efeito da interceptação vegetal. Não, né? Pelo contrário, esse projeto aqui da Cidade Esponja está totalmente ancorado nessa questão da vegetação, né? Ou seja, não houve uma mitigação do efeito da interceptação vegetal. Pelo contrário, né? Ele está sendo estimulado, né? Justamente porque a cidade toda ela trabalha com essa questão dessas áreas verdes, né? As áreas verdes são essenciais para combater, né, essa impermeabilização do solo. Então a letra B está totalmente errada. Letra C, diminuição da profundidade dos leitos fluviais. Não. Como a água está sendo absorvida pelo solo, né, como ela está sendo permeabilizada por conta da vegetação e de toda a estrutura permeável ali da cidade, esponja, né, tudo isso possibilita que a água permeie ali o solo, né, ela vá se aprofundando no solo e forme leitos fluviais maiores, né, ou seja, não houve a diminuição da profundidade, pelo contrário, ela vai aumentar porque a água está conseguindo infiltrar no solo. Potencialização da absorção da radiação solar. Bom, nada a ver. O fato da cidade ser uma cidade esponja ou uma cidade normal não muda nada a radiação solar. O problema aqui é a água, né? Não tem a ver com a radiação solar. Intensificação da remoção de sedimentos superficiais também não tem a ver com sedimentos, é mais a questão da água, né? É uma questão aqui sobre cidade esponja que justamente trabalha com essa questão da permeabilidade da cidade em relação à água, né? Para evitar enchentes. Perfeito? Então, enfim, era uma questão sobre permeabilidade, né? Sempre que se falar de permeabilidade, lembre das áreas verdes, né? As áreas verdes são essenciais para absorver, né? Para infiltrar a água da chuva, né? E evitar enchentes, né? Então, sempre que se falar de permeabilidade, né? Impermeabilidade, lembre isso, né? As cidades, elas precisam ter áreas verdes justamente para ter permeabilidade, para a chuva infiltrar para o solo e evitar as enchentes, perfeito? Então, aí, nosso gabarito é a letra A. Bom, aqui temos mais uma questão de sensoriamento remoto, né, que é justamente utilizar de meios remotos para conseguir tirar fotos, conseguir vídeos, né, de áreas extensas, né, como plantações, como fazendas, enfim, justamente para fiscalizar. Geralmente é usado como fiscalização pelo governo para ver se está havendo desmatação nas áreas em florestas, enfim, em áreas de mata, enfim. E também é utilizado por grandes proprietários, né, para ver como está a situação da fazenda dele, para ver se está sendo produtivo, como que está, né, para ele ter uma noção espacial do território dele, enfim. O sensoriamento remoto serve para isso, né, para você ter uma visão aérea, geralmente, uma visão extensa do seu território, ali, da sua fazenda, enfim, seja o que for, para justamente ter essa noção sem ter que ficar viajando pelo território, né. Você tira uma foto de cima, então você já tem uma noção total, né, sem precisar ir de canto para verificar na fazenda, né? Ou seja, é muito mais fácil usar o sensoramento remoto. E ele fala, né, o nível de coleta de dados do sensoramento remoto. Aí ele dá vários níveis, né? Tem o nível orbital, que são os satélites, né, que ficam na atmosfera, né? Então fica muito externo e, portanto, ele consegue pegar uma área muito grande, né? Porque ele está lá em cima, ou seja, a escala, né, dele fica muito, muito pequena. A gente tem o nível aéreo, né? Que aí vão ser drones, vão ser... eu acho que, na verdade, ele usa aqui aviões, né? O drone ele vai ser até esse aqui de baixo, na verdade. E aí, os aviões eles têm uma escala mais média, né? Porque
não consegue pegar uma área tão grande, né? Uma escala mais mediana. E o drone ele já tem uma escala mais maior também. Mais maior, na verdade, não existe. Não. Uma escala maior. Enfim, então, esse daqui ele pega uma área maior, né? Justamente porque ele está lá em cima, né? Então ele consegue abranger mais coisas. Vocês percebem até da abertura do ângulo aqui, né? É uma abertura muito maior do que as outras, né? Do nível aéreo e do nível solo. Ou seja, ele pega uma área maior, né? Perceba que essa área aqui, né? Do satélite, ela é muito maior. E a do aéreo também é maior do que a do solo. Né? Ou seja, você percebe que conforme você vai deixando o sensoramento mais longe, né? Ele consegue abranger uma área maior. Que é justamente a letra A, né? Tamanho da área analisada. Ou seja, na técnica apresentada, a definição do nível de coleta de dados depende do tamanho da área analisada. Ou seja, conforme eu vou afastando o sensoramento remoto, né, eu consigo abranger áreas maiores. Né? Portanto, é a letra A. Perfeito? As outras alternativas. Inclinação do eixo do planeta não faz sentido. Determinação do fuso horário também não. Né? Determinação do fuso horário tem mais a ver com, propriamente, os meridianos, né? Latitude, enfim. Não tem muito a ver com essa questão de censuramento remoto e tal, né? Enfim, aqui ficou bem claro que é a questão da área, né? Por conta da própria imagem aqui. Distância da linha do Equador também não, nem movimento de translação terrestre, né? O movimento da Terra em volta do Sol. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, a que mais faz sentido aqui é justamente a letra A. Bom, a nossa última questão, que é a última questão da prova também, questão 90, é uma questão sobre gases de efeito estufa e aquecimento global, né? Como eu já falei em algumas das correções anteriores, os gases de efeito estufa, eles são gases, como o próprio nome diz, que propiciam o efeito estufa, né? Geralmente são gases de carbono, enfim, combustíveis fósseis, né? Liberados por combustíveis fósseis. Eles produzem, né? Eles propiciam o efeito estufa, que é justamente esse efeito, né? Que aumenta o aquecimento global, né? Ou seja, vai propiciar o efeito estufa, e esse efeito estufa, né? Se ele for muito extravagante, né? Se ele começar a sair da medida correta, ele vai formar o aquecimento global, né? Ele vai propiciar o aquecimento global, que vai formar, portanto, como o próprio nome diz, o aumento das temperaturas aqui no planeta. Perfeito? Então, o que a gente precisa saber é que esses gases do efeito estufa eles são primordialmente compostos. Vou colocar aqui, né? GEES, que é o próprio termo ali que ele usa, né? Os gases de efeito estufa. Eles são geralmente de combustíveis fósseis, tá? Geralmente, inclusive, também associados ao carbono, tá certo? Bom, e dado isso, o comando vai dizer o seguinte para a gente, né? Considerando o exposto no texto, no contexto brasileiro, os efeitos do fenômeno abordado, ou seja, do efeito estufa, né, do aquecimento global, tem o potencial de provocar Lembrando só uma coisa, tá? O efeito estufa em si ele não é maléfico, tá? O efeito estufa ele pode ser bom, na verdade a gente precisa do efeito estufa para sobreviver. Só que quando esse efeito estufa ele fica muito extravagante, ele vai gerar um aquecimento global que aí sim é prejudicial. Perfeito? Então, esses gases, efeito estufa, eles geralmente são de combustíveis fósseis, eles propiciam o aquecimento global. O aquecimento global não necessariamente... o efeito estufa não é necessariamente ruim, né? O que é ruim em si é o aquecimento global, tá certo? Porque a gente precisa do efeito estufa para sobreviver. Só que, quando ele se extravaga, né, ele acaba gerando um aquecimento global que é maléfico. Bom, vamos lá. No contexto brasileiro, os efeitos do fenômeno abordado têm o potencial de provocar fixação de preço de commodities nacionais? Não, né? O efeito estufa, o efeito estufa, né, o aquecimento global, ele vai prejudicar, por exemplo, a produção, né, porque ele vai fazer uma série de alterações climáticas que vai modificar o clima, né? E isso vai com certeza mudar, né? Se está mudando o clima, vai mudar o preço das commodities. Então não há uma fixação de preço, né? Estagnação dos fluxos de imigrantes de migrações internas? Não, também não, né? O fato de haver o aquecimento global vai propiciar, na verdade, a migração, porque o pessoal vai querer, né, sair de regiões que tá ficando muito calor, ou sei lá, que está tendo algum problema por conta das mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. Letra C, retração de área de desertificação pedológica, na verdade, né? Também não, está errado, porque, na verdade, como o planeta está tendendo a esquentar, né, por causa do efeito estufa, justamente vai haver um aumento das áreas de desertificação. Então, a letra C está incorreta, né? Ela está falando que vai ter uma retração, sendo que, na verdade, vai ter uma ampliação, né? Letra D, padronização das cadeias do setor agroindustrial. Também não, né? Isso não tem nada a ver. Se vai haver uma padronização ou não tem nada a ver
questões climáticas do planeta. Quer dizer, até pode ter, mas seria uma ligação bem remota. Então, padronização das cadeias do setor agroindustrial tem a ver mais com o pessoal começar a vender a mesma coisa ou produzir a mesma coisa. Tá? Isso não tem a ver, provavelmente, com o efeito estufa. Deteriorização de dinâmicas do desenvolvimento regional, com certeza. Tá? Por quê? Como eu falei, o efeito estufa, o aquecimento global, na verdade, ele vai gerar mudanças climáticas. Ou seja, isso vai prejudicar a produção em alguma escala, né? Porque tá tendo uma mudança no clima. E como as espécies, como as plantas, elas não estão necessariamente adaptadas a esse clima, a esse novo clima que vai começar do nada a partir do aquecimento global, né? Que ele começa a mudar, né? Justamente por causa das mudanças de temperatura, as plantas elas não estão adaptadas. Ou seja, isso prejudica demais as plantações, enfim, toda a produção. A produção, certo? Ou seja, isso tudo prejudica porque há uma mudança súbita do clima, né? Então, há uma tendência de deteriorização das dinâmicas de desenvolvimento regional, justamente porque o aquecimento global provoca mudanças no ambiente, né? E para qual o planeta em si, né? Toda a vida, toda a plantação, toda a produção não está adaptada a isso. Ou seja, isso vai deteriorar as dinâmicas de desenvolvimento regional, perfeito? Então, a nossa resposta é letra E. Perfeito? Então essa aí foi a última questão. Muito obrigado e até a próxima.